Bem-vindos ao culto da Igreja Batista de Correias, que fica o seu templo na Estrada União e Indústria, número 3016, em Correias, Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. Eu sou o pastor Carlos Carnavale e o nosso telefone, WhatsApp, é 24-2221-1740. Estamos começando nesta noite o culto de adoração, de exaltação e glorificação do nome do Deus de Israel. De agora em diante, reúna sua família, mande os nossos links para os seus amigos, compartilhe aquilo que estamos fazendo. Não se esqueça de se inscrever no canal Carlos Carnavale, pastor Carlos Carnavale. Se inscreva, se você ainda não se inscreveu, ative o sininho para você receber novos conteúdos que estamos preparando para colocar no ar, tá bom? Conto com a sua inscrição, com a sua participação, com as suas orações, para que continuemos realizando a obra do Senhor desta maneira. E para que também consigamos ver vidas sendo transformadas pelo poder do nome de Jesus. Quero convidar você para fazermos juntos agora uma oração. Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo de podermos ouvir a tua voz. Também de participarmos desse culto e de fazermos a reflexão bíblica que o Senhor deseja que façamos. Pai, em nome de Jesus, alcança esta casa, esta família, alcança o marido, a esposa, os filhos, as pessoas que moram nesta casa também. Manifesta a tua glória e o teu poder, cura, salva, liberta, transforma o ambiente que talvez esteja negativo, que talvez esteja entristecido, que talvez esteja assim com uma indiferença por alguma razão. Senhor, que a luz, que a tua luz brilhe nesta casa, nesta noite. Que este culto seja um culto capaz de transformar as pessoas. E que o Senhor aceite tudo o que fizermos. Perdoa os nossos pecados, lava nosso coração e nossa mente, tira toda iniquidade, toda malícia, toda malignidade, porque queremos ser santos e alcançarmos o teu trono em santidade, a fim de nos relacionarmos contigo agora. Queremos interagir com o Senhor e por isso nós te fazemos este pedido, nós rogamos que tu perdoes os nossos pecados e que tu ouças a nossa oração e nos responda, porque é pela fé e em nome de Jesus que nós te pedimos isso. Amém. A lei de Deus eu vou contar para vocês, não tem mistério, é coisa fácil de entender. Foi Moisés que recebeu e escreveu e me falou quando do monte ele desceu. O holocausto do animal sacrificado era queimado inteiramente no altar, e na lareira o fogo ardia a noite inteira, queimando rolas, pombinhos e cabritos e novilhos e carneiros. O sangue não era queimado e o animal esquartejado era holocausto de aroma agradável ao Senhor, simbolizava consagrar-se inteiramente ao Senhor. A outra oferta era chamada de manjar, o que se dava era a primícia do plantar, flor de farinha, azeite, bolos e obreias, cozida em forno, em frigideira ou assadeira. E parte dessa oferta a Deus era queimada, era porção memorial para o Senhor, simbolizava consagrar o que se faz ao nosso Deus. A outra parte era estatuto, sacerdote que comia. Mas quando o próprio sacerdote a sua oferta oferecia, era queimado inteiramente, e comer não se podia, era manjar de aroma agradável ao Senhor.
no sacrifício pelos pecados. Quem traz a oferta é o culpado. Se o sacerdote vem e peca, um novilho ele oferta. Mas se o povo todo pecar, os anciãos vão imolar. E quando o príncipe pecar, terá que um bode sacrificar. Se alguém a Deus desobedece, uma cabrita ele oferece. Mas se o pecado for oculto, eis aqui o estatuto. Quem era rico a Deus trazia uma cabrita que oferecia. Quem era pobre só rolinhas, se era mais pobre flor de farinha. Deus aceitava o animal e o pecado era esquecido na presença do Senhor. Coisa santíssima será se o ofertante oferecer sinceramente arrependido, simbolizando a nossa comunhão com Deus. Instituiu-se o sacrifício da paz. De 3 maneiras ao Senhor é que se faz. Primeiramente para voto se cumprir, se voluntária a expressão de amor a Deus, se ações de graça agradecendo o que nos fez. O sangue todo é aspergido no altar e o ofertante e sua família na presença do Senhor comia carne. Flor de farinha, bolos, pães, obreias, tudo era aceito. O animal que se ofertava não podia ter defeito, era oferta de aroma agradável ao Senhor. Se injúria, fraude ou violência cometer, oferta pela culpa há de se fazer. Também se as coisas do Senhor não respeitar, trará carneiro sem defeito pra imolar. E em tudo que lesou terá que devolver, e ao valor ainda um quinto a crescer. Mas se foi contra os mandamentos o pecado, o sacerdote expiará em seu favor para que sejas perdoado. No lugar santo o sacerdote a carne toda comerá, simbolizando reparar o mal que havia cometido. Nessa oferta o sangue todo no altar é aspergido. Comer gordura é proibido, de boi, carneiro e de cabrito, sangue de aves e de gado. Quem comer terá pecado. De sacerdote fui consagrado, conforme Deus tinha ordenado. Na tenda Deus mandou ficar, eu e meus filhos pra consagrar. No 8º dia eu ofertei por todo o povo, sacrifiquei. Eu e Moisés nos levantamos, todo o povo abençoamos. Glória de Deus, apareceu também um fogo que lambeu o holocausto no altar, e todo o povo fez alegrar. Foi nesse tempo que Nadab e Abiú se rebelaram, e fogo estranho no altar eles trouxeram ao Senhor, e ali morreram fulminados pelo fogo do Senhor. Em nossos dias essa lei não vale mais, contudo muito ensinamento ela nos traz. Obedecer exatamente a voz de Deus, ter compromisso com a palavra que nos deu. Sacrificar ninguém precisa nunca mais, pois o cordeiro derradeiro foi Jesus. Todo o pecado de uma vez foi anulado, Jesus ressuscitou e agora é nosso grande advogado. Só quem aceita Jesus Cristo lá no céu irá morar. O sacrifício que Deus quer, coração arrependido, vida santa, humildade, muito amor e muito orar. Lara laiara, laia 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 laiara. Chegou o tempo de orar e é agora. Buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança, e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira
será abençoada, e assim teremos entre nós união. Quando as crises nos rodeiam, sombras logo vêm, mas orando contristados, o sol nos brilhará. Chegou o tempo de orar e é agora buscar a Deus com fé e contrição. O mundo todo precisa segurança, e a encontrará somente na oração. Se nós fizermos juntos uma prece ao nosso Deus, pedindo proteção, a pátria inteira será abençoada, e assim teremos entre nós união. Pai nosso que estás nos céus, Criador e sustentador de todas as coisas, glorificado seja o teu nome. Obrigado pelo perdão, pela salvação e pela vida eterna. Entramos na tua presença santa pela fé, crendo que por meio do precioso sangue de Jesus somos perdoados de todos os nossos pecados. Reconcilia nossa alma contigo, através da aliança que temos com Jesus, e perdoa os nossos pecados conscientes e inconscientes, voluntários e involuntários. Lava nossa mente e o nosso coração com o sangue do Cordeiro que vive, e purifica-nos de toda injustiça. Recebe agora os pedidos que colocamos nas tuas mãos e nos atende. Socorre os aflitos, os feridos, os enlutados, os angustiados, os decepcionados, os abandonados e os oprimidos. Liberta os que estão presos em correntes espirituais, sofrendo nas mãos de Satanás e seus demônios, através do álcool, das drogas, das mentiras e dos desejos da carne. Libera uma palavra de cura para os enfermos físicos e da alma. Opera os teus milagres, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Visita os hospitais oncológicos, pediátricos, as penitenciárias, os asilos, as casas de menores infratores, os orfanatos e os centros de recuperação, e manifesta a tua glória e o teu poder. Espírito Santo de Deus, conforta e consola o coração das famílias enlutadas, dando-as a adaptação necessária para que prossigam a nova caminhada da vida. Protege, ampara e sustenta os profissionais da saúde, os policiais militares, civis e federais.
Mantém as tuas mãos sobre os bombeiros, os guardas municipais e os coveiros, também sobre os agentes funerários espalhados por todo o Brasil. Liberta e salva a nossa pátria amada da idolatria, da miséria espiritual, material e econômica. Abençoa as igrejas e os seus anjos, homens e mulheres colocados pelo Senhor para apacentarem o teu rebanho na terra. Dá a todos sabedoria vinda do trono. Livra-nos das tentações, dos que nos perseguem e do inimigo de nossas almas. Firma nossos pés nos teus caminhos, através da tua palavra bendita e poderosa. Ajuda-nos a entender os nossos irmãos, familiares, amigos e inimigos. Derrama o teu poder em nossos corações para continuarmos amando o próximo e ajudando a encontrar o Salvador e a salvação. Damos total e plena liberdade ao Espírito Santo para agir em nós e nos conduzir pelos caminhos de santidade e de excelência, enquanto aguardamos a volta do teu Filho amado e nosso Senhor Jesus. Abençoa-nos com as riquezas da tua glória e ajuda-nos a sermos ganhadores de almas. Ousamos te pedir estas coisas e agradecemos através da oração pela fé, em nome de Jesus. Amém. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois essa paz real provém da fé, amigo, é tão somente que posso em ti viver, e a paz será contigo, vida terás enfim.
e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos sendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção, te entrega a ti, Jesus, e que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Vou conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai.
justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. E eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pegue a sua Bíblia agora, convide a sua família, reúna o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, para fazermos uma reflexão na palavra de Deus. Esse momento é um momento muito importante. É um momento em que
Deus escolheu para falar ao meu, ao seu, aos nossos corações. Deus tem uma palavra para mim, uma palavra para você, uma palavra para o casal, uma palavra para os filhos. Por isso é importante que estejamos atentos, né? Vamos nos ocupar apenas daquilo que Deus vai nos falar nesta noite. Por isso, convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Eu quero ler com você os versículos 35, 36, 37 e 38. Lucas 18, do 35 ao 38. É uma narrativa muito conhecida e fala do cego Bartimeu. Então, vamos prestar atenção na leitura do texto e vamos fazer esta reflexão agora. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Senhor, abençoa agora os nossos corações com a palavra que é abençoada. A tua palavra é poderosa para desfazer todo o mal na vida daquele que se propõe a ouvi-la e a colocá-la em prática. Como naquela época, o milagre aconteceu. E hoje, pela fé, nós também cremos que Jesus vai operar um milagre físico, um milagre espiritual, um milagre que é necessário na vida de todas as pessoas que estiverem participando agora deste culto online. Atende a nossa oração, Senhor, e nos responda, porque precisamos muito ouvir a tua voz. Por isso é que te pedimos estas coisas, certos de que o Senhor vai nos atender, e o fazemos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Estamos diante de uma narrativa bíblica conhecida que nos conta a história de um moço, de um homem anônimo no meio de uma sociedade. A palavra de Deus não registra o nome desse moço, apenas diz que ele era filho de Timeu. Bar quer dizer filho, Timeu, o nome do pai daquele moço. Portanto, ele era apenas conhecido como filho de Timeu. Ninguém sabia o nome daquele moço. Era um moço à margem da sociedade. Uma pessoa inútil, que não podia oferecer nada a ninguém, nem a família, nem a sociedade. Não podia trabalhar, era deficiente visual. Para aquela ocasião, ser um deficiente visual era um problema muito sério, muito grave, porque a pessoa não tinha realmente o que fazer, a não ser pedir esmolas.
E é o que ele estava fazendo num lugar que ele já sabia, ele conhecia, era passagem daqueles que iam para Jerusalém. Era um caminho famoso, um caminho conhecido, porque muitos transitavam por ali. Muitas pessoas passavam por ali. Portanto, era possível que a permanência daquele moço naquele lugar lhe rendesse algumas moedas, que era o que ia ajudá-lo no sustento, no seu sustento. Era um homem que não possuía absolutamente nada a não ser, segundo o texto, uma capa. Era o que ele realmente possuía. Uma capa, diz o texto. E o versículo 35 começa assim: aconteceu que... Esse início já define uma série de situações. Aquele moço, no meio do caminho, à beira do caminho, sentado à beira do caminho, com uma expectativa. Ele esperava que algumas pessoas com uma posse financeira, econômica maior passassem por ali. Talvez até mesmo alguém que tivesse misericórdia dos menos favorecidos daquela sociedade e deixasse ali uma pequena quantia, uma moeda, 2 moedas, talvez para ele já era lucro. Mas houve uma ruptura no tempo, uma mudança no tempo, na história. E o texto então diz: e acontecendo, surgiu uma circunstância completamente diferente daquela que o cego Bartimeu planejava. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho. Aquela era a rotina de Bartimeu. O texto não diz como ele se deslocava de casa para aquele ponto, né? E a gente até poderia considerar um ponto de trabalho. O texto não diz se ele era carregado ou se ele caminhava sozinho até aquele lugar. O texto apenas registra que ele estava ali, aguardando que os seus colaboradores passassem, como sempre o fazia. Afinal de contas, você e eu, nós não podemos nos esquecer que o cego era de nascença. Ele nasceu cego. Nasceu com a visão prejudicada. Faltava ali luz, faltava visão. Ele não enxergava absolutamente nada. Então, a rotina daquele moço era exatamente aquela. Mas, meu irmão, minha irmã, preste bem atenção nisso. Como é que Jesus é capaz de quebrar as nossas rotinas? A rotina de Bartimeu era uma rotina fatídica. Até parece que ficar sentado uma parte do dia ou o dia todo num determinado lugar parece muito fácil, mas não é. Não deve ser muito fácil para aqueles que são conhecidos como os pedintes das nossas ruas, das nossas calçadas, as calçadas dos grandes centros de cidade. Hoje eles estão por todos os lugares pedindo alguma coisa. Parece, aos olhos humanos, uma rotina muito fácil, mas não é fácil. Pode ser que as pessoas, até por questão do hábito, né, se acostumem a essa rotina. E o tempo passa, a vida passa e essa situação fica desapercebida. Mas não é uma rotina fácil para ninguém. Você já experimentou ficar sentado numa cadeira
das 8 da manhã às 5 da tarde, sem poder sair para comer alguma coisa, para beber alguma coisa, para usar o banheiro. Já pensou? Já experimentou? Fez esta experiência? Não. Graças a Deus, você não precisou, não precisa. Mas esta não era a situação daquele moço, daquele homem. Ele dependia daquele lugar, dependia daquelas horas cansativas para recolher algumas moedas para se sustentar. Então, aquela rotina inesperadamente foi rompida. E é assim que Jesus faz. Jesus quebra as rotinas, Jesus rompe os hábitos, porque quando Jesus chega, a história tem que mudar. A menos que a pessoa não queira, a menos que ela rejeite, que ela escolha permanecer como está. E aí ela pode tocar a vida daquele jeito. Mas não era este o desejo do coração daquele cego, mendigo, solitário, à beira do caminho para Jericó. Diz então o texto: e aconteceu que Jesus se aproximava de Jericó e encontrou o cego. O cego começou a ouvir uma movimentação estranha. Veja, ele era cego, mas não era surdo. E dizem os especialistas que quando uma pessoa tem deficiência em alguma área das suas faculdades, ela desenvolve uma condição melhor numa outra área. Então, ele não enxergava por deficiência visual, mas ele havia desenvolvido uma possibilidade de audição ou auditiva muito grande. Logo, Jesus começou a se aproximar, ele foi ouvindo uma quantidade grande de pessoas, óbvio, ele não via, ele não sabia quantas, mas pelo barulho, pela conversa, pelo que estava acontecendo, ele percebeu tratar-se de alguma coisa diferente, atípica de tudo que já havia acontecido naquele lugar, porque ali ele estava há muitos anos. E ele conhecia a rotina das pessoas. Provavelmente, alguns até mexiam com ele, cumprimentavam. Muito difícil isso para aquela época, mas é possível que um ou outro o fizesse. Ele percebeu algo diferente. E foi aquela situação se aproximando cada vez mais perto dele, aguçando-lhe a curiosidade. Diz o texto: e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Perguntou aleatoriamente, porque não havia ninguém acompanhando. Provavelmente ele perguntou, ele gritou, o que está acontecendo? Quem é que está passando? Qual é a figura importante que se aproxima? Provavelmente até para pedir-lhe um valor maior, uma moeda a mais, alguma... A expectativa dele era muito grande de ser ajudado, de ser auxiliado. Então, ele percebe a multidão se aproximando, não sabe quem era que estava ali no meio daquela multidão. Ele apenas pergunta o que estava acontecendo, o que estava surgindo naquele momento, naquele lugar por onde ele sempre esteve. Diz o texto: anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Jesus, o Nazareno, estava passando. Meu amigo, minha amiga, você que está participando conosco deste culto online, preste bem atenção no que o texto está nos revelando nesta noite, nos mostrando nesta noite. Que história fantástica!
A história de alguém que estava necessitando de algo material. A sua necessidade ali era econômica. Não passava na cabeça daquele homem a possibilidade de uma cirurgia, porque não existia tal cirurgia naquela época, como hoje nós conhecemos, não é? Como hoje está à disposição de muitos idosos, principalmente, que fazem a retirada, a remoção da catarata, não é? Naquela época isso era impossível, ainda mais um transplante de córnea. Não se pensava em transplantar naquela ocasião, naquele tempo. A medicina não estava tão avançada, a ciência não era tão importante como nos dias de hoje, com as suas descobertas. Então, a ideia daquele homem não era como a de muitos nos dias de hoje, que ficam aguardando durante algum tempo, em algumas filas, esperando serem transplantados. O que ele desejava ali era a sua subsistência, dinheiro, para poder se manter, para poder sobreviver e provavelmente ajudar no sustento da sua família, porque ele não podia trabalhar, ele não podia fazer qualquer coisa que pudesse tirar daquilo, do seu trabalho, o seu sustento e o sustento para os da sua casa. Então, o único desejo do seu coração era receber algum favor econômico, algumas esmolas, algumas moedas, para que ele pudesse se manter, comprar alguma coisa para a sua subsistência e também a da sua família. Mas o texto relata que ele ouviu falar de quem estava passando ali. A fama de Jesus já estava se espalhando. Muitas pessoas já tinham ouvido sobre os milagres que Jesus tinha realizado e estava realizando. Então vejam, queridos, que naquele momento surge uma ponta de esperança, um pouquinho de perspectiva, capaz de mudar a rotina, capaz de quebrar o hábito, capaz de mudar a história daquele moço. Jesus estava passando. Que coisa maravilhosa! E é assim que nós entendemos, é assim que nós compreendemos a passagem de Jesus. Quando Jesus passa pela vida de alguém, ele passa quebrando estruturas, desfazendo estruturas, mudando história, mudando rotinas, desfazendo hábitos ruins na vida da pessoa. Por isso que quando uma pessoa ouve de Jesus e entrega a sua vida para Jesus e o faz pela fé, ela faz exatamente com a perspectiva de mudança, e uma mudança que é imediata. Mas para que isso aconteça, ela precisa tomar decisões, e uma das decisões importantes é querer. Algumas pessoas até querem, mas não deixam Jesus fazer a obra completa. Por quê? Porque elas querem apenas uma parte, elas querem apenas uma situação, uma pequena mudança, elas não estão preparadas para uma mudança radical. E quando Jesus chega, a mudança tem que ser radical. Nos dias de hoje, quantas pessoas querem mudanças radicais? Ah, Pai, que bom que esta história tem muito a nos ensinar. Aquele mendigo estava no lugar certo e Jesus estava passando na hora certa.
quando você está no lugar certo, o Espírito Santo de Deus chega. E chega fazendo uma obra extraordinária na vida daquela pessoa, na sua vida, na vida daqueles que querem mudar de posição. Até ali, até Jesus chegar, ele era um mendigo. Até Jesus chegar, ele tinha um problema seríssimo somado a vários outros, porque deficiente visual não podia exercer uma atividade profissional como os demais da sua sociedade. Não podia ser um artesão, não podia ser um vendedor, não podia ser um mercador. Enfim, a sua limitação era muito grande. Mas Jesus quebrou rotinas, quebra rotinas. Jesus quebra limitações. Jesus quebra maus hábitos. Jesus quebra as estruturas. Jesus chega trazendo vida e vida em abundância. Amém! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Para muitos daquela época, Jesus, o Nazareno, não tinha qualquer significado. Pelo contrário, Jesus era mal visto. Né? Jesus era alguém que, para muitos religiosos, Jesus estava trazendo perturbação à sociedade. Mas, para aquele homem anônimo da sociedade, Jesus trouxe uma mudança radical. Ele não desprezou as referências que lhe haviam chegado. Ele fez uma somatória, ele reuniu argumentos, ele reuniu fatos de tudo que ele tinha ouvido acerca de Jesus, o Filho de Deus, o Nazareno. Então ele não desprezou a oportunidade, ele não deixou de lado, ele não permitiu que Jesus passasse sem que ele fosse mudado. Era uma grande oportunidade e ele não queria, ele não podia desprezar aquela oportunidade. Quantos nos dias de hoje estão partindo deste plano físico que tiveram uma oportunidade tão grande de terem Jesus com eles, de terem escrito uma nova história, de terem mudado o curso desta e da próxima vida, e não fizeram, rejeitaram, deixaram para um outro dia e foram, de repente, repentinamente, levados pela morte. Quantos? Quantos? Diz a palavra de Deus que ele tinha todos os argumentos, todos os fatos reunidos, então ele não podia agora deixar Jesus passar, e foi o que ele fez. O texto diz que imediatamente, a sua voz se confundiu com as demais vozes que passavam por aquele lugar, porque ele logo chamou Jesus, ele gritou Jesus, e diz o texto que ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Veja, queridos irmãos, como ele estava bem estruturado acerca de argumentos, de fatos e de história. Porque ele não só chama por Jesus, mas ele associa a aliança davídica. Ele associa Davi, a herança, a hereditariedade. Ele era
da parte de Davi, e ele já tinha ouvido os profetas. Ele, lembra? Não via, mas ouvia, e provavelmente os seus pais já tivessem contado a ele algumas histórias, já tivessem conversado com ele sobre a vida dos profetas e a promessa messiânica. E ele não desprezou nada do que havia recebido dos pais. E aí está, meu irmão, e eu faço uma pausa para continuar incentivando você a contar histórias bíblicas aos seus filhos. O texto não diz que ele era uma criança sentada à beira do caminho. Era um homem. Mas ele havia sido uma criança. Como qualquer criança. Como seu filho, sua filha. Como os nossos netos. Por isso, a Bíblia diz que nós precisamos contar as histórias sentado, deitado, andando, sempre compartilhando com os nossos filhos, com os nossos netos, sobre a palavra de Deus, o reino de Deus, o Filho de Deus, a promessa de Deus, o cumprimento da promessa de Deus, o que Deus fez por todos nós e o resultado dessa história. Bartimeu chamou Jesus e associou a aliança davídica, dizendo: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Interessante que ele podia ter pedido uma moeda, uma esmola, né? Mas a expressão que saiu do coração desse moço era muito maior do que um desejo material. Era também e sobretudo um desejo espiritual. Não era apenas aquele homem pedindo a Jesus que tivesse compaixão dele para curá-lo fisicamente. Não era simplesmente para dar-lhe uma moeda qualquer, mas para fazer algo muito maior. Porque ele já tinha o conhecimento de que Jesus era capaz de fazer muito mais do que se podia ser feito por qualquer homem, por qualquer político, em qualquer sociedade, em qualquer geração. Então ele não joga fora, ele não despreza a oportunidade e diz: Filho de Davi, tem compaixão, tenha compaixão de mim. Meu irmão, não tem no céu quem resista. Na terra sim. Na terra sim. Mas no céu não tem quem resista a um pedido desse. E aí diz o texto, no versículo 40, Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele, o cego, chegado, Jesus fez uma pergunta. Olha como Jesus é gentil. Olha como Jesus é educado. Olha como Jesus não interfere nas decisões de ninguém. Por isso você pode aceitá-lo ou rejeitá-lo. Você pode escolhê-lo ou não. Você tem um livre-arbítrio e Jesus respeita o seu direito de escolher. Imediatamente Jesus fez uma pergunta a ele: o que você quer que eu lhe faça? Porque se aquele homem diz assim: Jesus, eu estou precisando de uma grana maior, um pouco mais de dinheiro para pagar minhas contas, para ajudar meu pai a pagar umas dívidas por causa da minha enfermidade, das nossas dificuldades, das nossas necessidades. Nossa família está passando um momento muito ruim, muito difícil, uma crise econômica muito grande. Então, o senhor podia fazer um milagre daqueles que o senhor faz por aí e conseguir aí que eu tenha um pouco mais de recurso financeiro? Ele podia ter dito isso. Ele podia ter
alegado qualquer outra circunstância para fazer um pedido. Jesus perguntou: o que é que você quer que eu faça? Porque Jesus olha primeiro para dentro do coração do homem, para ver qual é o desejo do coração. Jesus está olhando agora para o seu coração. Ele está vendo qual é o desejo do seu coração. Não importa quem você é, quem você tenha sido ou esteja sendo. Se você confessar o seu pecado, se você se arrepender do seu pecado, mas eu já fiz muitas coisas erradas, eu tenho uma mente maliciosa, uma mente maligna, eu não sou um bom pai, eu não sou um bom marido, eu não sou uma boa esposa, eu não sou um bom filho, eu já fiz muitas besteiras na minha vida, eu não tenho milagre para mim, eu não tenho jeito. Tem sim. Jesus quebra as barreiras, ele quebra estruturas, ele muda a história. Basta que você queira, que você se arrependa dos seus pecados. E se você se arrepender dos seus pecados, ele vai entrar na sua vida, ele vai entrar na sua história, ele vai entrar na sua casa, ele vai entrar no seu casamento, ele vai entrar na sua jornada de vida e vai mudar tudo, porque Jesus tem poder, ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E foi por isso que Deus o mandou. Deus mandou o seu Filho amado para morrer por mim, por você. Ele não morreu lá na cruz, ele não foi entregue lá na cruz, cravado lá na cruz, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua fronte. Ele não derramou o seu sangue para que nada acontecesse em vão. Ele vai voltar para buscar os seus filhos amados. Sabe, tem uma coisa linda no Evangelho, e é bom que nós nos lembremos, é que ninguém vai chegar primeiro lá no céu para estar com Jesus. Todos nós seremos arrebatados. A igreja, aqueles que tiverem tido encontro pessoal com Jesus, tiverem passado pelo novo nascimento, aqueles que mantiveram uma comunhão com seus irmãos, que amaram mais do que foram amados, que fizeram mais do que receberam. Não é? Ninguém vai chegar primeiro, todos chegaremos juntos. Essa é a beleza do Evangelho. Então, há perdão para você. E esse perdão é Jesus quem vai liberar para você agora, se você se arrepender dos seus pecados, se você confessar os seus pecados. Pastor, mas tem pecado que eu não me lembro. Não faz mal, entrega a sua vida agora ao Espírito Santo de Deus, que ele vai ajudar você, ele vai trazer à sua memória o que for preciso. O que não for preciso, você não precisa lembrar mesmo. Vai ficar para trás. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Mas se alguém está e permanece em Cristo, diz o texto bíblico, e Jesus perguntou a ele: o que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu lhe faça? Então o homem respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse: pois então, veja, a sua fé salvou você. Olha que coisa linda, né? Que fé que aquele homem possuía, que Jesus ressaltou. A fé no Cristo vivo, no Cristo que pode, no Cristo que faz, no Cristo que ama, no Cristo que tem interesse em reconciliar qualquer pessoa a Deus. Por isso ele veio. E ele não veio para os que não precisam dele. Ele veio para os que precisam dele. Ou seja, para quem reconhece que precisa dele. O homem aqui do texto reconheceu que precisava de Jesus. Eu não me lembro em lugar nenhum do Novo Testamento que Jesus trabalhava como médico, que era médico.
Eu não me lembro em lugar nenhum que Jesus era especialista em alguma área de infectologia. Era um infectologista. Eu não me lembro de ter lido em lugar nenhum da Bíblia que ele era um enfermeiro. O que eu tenho lido no Novo Testamento era que ele era o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele tem atributos extraordinários. Então ele está acima de qualquer pessoa, ele é o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, a rocha dos séculos. Ele é capaz de fazer por você muito mais do que fez por aquele anônimo. E é muito bom que você se lembre que para Deus você não é um anônimo. Ele sabe perfeitamente o seu nome, quem você é, desde o primeiro momento em que você estava sendo gerado no ventre de sua mãe. Você é importante para Deus, não se entregue. Não jogue a toalha para cima. Receba Jesus agora como seu único e suficiente Salvador. Peça que Ele vai te ouvir. Reconheça os seus pecados. Pecado é tudo aquilo que ofende a Deus. E se você reconhecer agora que você fez muita coisa, muitas coisas que você tenha feito no passado ofenderam a Deus, contrariaram o coração de Deus, entristeceram a Deus. Se você se arrepender e convidá-lo para entrar na sua vida, Ele vai fazê-lo com muito amor, com muita alegria. E a sua história nunca mais será a mesma. Porque a história daquele moço nunca mais foi a mesma. Diz o texto bíblico que Jesus operou um milagre extraordinário na vida dele. Teve muita gente que tentou repreendê-lo, impedi-lo de receber a bênção. Pode ser que muitas pessoas já tenham dito bobagens para você e que tenham criado resistências dentro de você sobre o Evangelho, por causa de um incidente ou de outro, por causa de uma situação ou de outra, de alguém que tenha errado, que tenha caído. Mas olhe para você e olhe para a cruz, olhe para dentro de você e olhe para Jesus. É com você que Deus está falando, é com você que Jesus está falando. É para você que o milagre pode ser realizado. E em você. Tudo que você precisa é desejar, é querer, é aceitar. É dizer, Senhor, preciso da tua ajuda. Preciso de salvação. Preciso que o Senhor me transforme. Transforma a minha mente, transforma o meu coração. Muda a minha história. Porque eu não quero ser mais esta pessoa que sou. E sabe o que vai acontecer? Talvez você nem precise fazer a oração que Bartimeu, filho de Bartimeu, fez. A sua oração talvez seja mais simples do que a dele. Porque basta que com o coração e com sinceridade você receba Jesus. Você queira Jesus. E Jesus vai entrar na sua vida, na sua história. E você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Testemunho que você vai dar da sua fé vai ajudar ainda outras pessoas a receberem Jesus, a conhecerem Jesus como único e suficiente Salvador. Mas olha, não fique só na sua decisão. Conheça este livro. Leia este livro, estude este livro. Se você tiver dificuldade para isso, escreva para nós. O nosso WhatsApp é 2221-740, código de área 24. Aonde você estiver, em qualquer parte do Brasil e do mundo, se você escrever para nós, nós vamos enviar para você
uma porção da palavra de Deus, para você começar a estudar, para você começar a ler. Isso vai facilitar muito você a compreender as Sagradas Escrituras. Nós estamos dispostos e prontos para ajudar você a crescer na fé. Então, entrega a sua vida para Jesus. Comece a viver a vida que Ele quer que você viva. Você vai experimentar as coisas maravilhosas de Deus e vai se preparar para o grande encontro com Ele, após atravessar os portões da morte. Vai ser um momento extraordinário, vai ser um momento fantástico, quando todos nós, toda a igreja, estiver subindo ao encontro de Jesus. Isso está muito perto de acontecer. Portanto, não demore a decidir-se. Não demore a entregar o seu coração para Jesus. Comece hoje mesmo lendo a Bíblia que você tem em casa. E se você não tem uma Bíblia, escreva para nós. Nós vamos mandar uma para você. Presente da Igreja Batista de Correias. Nós mandaremos uma Bíblia para você. Que Deus te abençoe. Rica, profunda e abundantemente. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, que momento extraordinário, que palavra abençoadora. Rogamos que Tu abençoes agora esta pessoa que acabou de participar conosco deste culto e que ouviu esta mensagem e cujo coração está inclinado a receber o Senhor como único e suficiente Salvador. Salva esta pessoa. Talvez ela precise ser liberta do aprisionamento espiritual. Quem sabe seja um viciado. Quem sabe seja um alcoólatra. Quem sabe seja uma pessoa doente, uma doença que a escraviza, fazendo com que ela permaneça nas mãos de Satanás. O Senhor pode libertar. Nós cremos na Tua palavra. Consola, conforta, cura o interior desta pessoa e prepara ela para te seguir, te servir e te amar. De maneira tal que toda a sua casa também seja salva. E os seus amigos sejam salvos. Por causa do seu testemunho de vida com Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por perdoar os nossos pecados, por nos abençoar, por nos dar vida e vida em abundância, por ter mudado a nossa história. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Nós oramos pela fé, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Não é tarde para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde, Não. para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança É só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei o testemunho de bravos homens que vencerão. ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde, Não é não. pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está, meu coração
sonhar. Não é tarde para se sonhar. O céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Ouvirei o testemunho de bravos homens que venceram. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde, não é não, pra sonhar. Não é não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Sempre há uma esperança para aqueles que esperam. Firmes nas promessas do Senhor, no Deus do impossível. Haja o que houver, eu sonharei, seus lindos sonhos viverei. Não desistirei. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde pra sonhar. Não, minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar, pois nunca é tarde. Não é tarde para se sonhar. Não é não, 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 não.
Chegamos ao final de mais um culto, de mais uma grande oportunidade de reflexão da palavra de Deus. Espero que você tenha se alimentado, você tenha tido o privilégio de participar conosco até agora, ouvindo aquilo que Deus reservou para nos dizer nesta noite. Desejo a você uma noite de quinta-feira maravilhosa. E te convido para participar conosco da Escola Bíblica Dominical deste próximo domingo, às 10 horas da manhã. Como sempre, o culto tem sido gravado temporariamente. Tá bom? E à noite, às 19 horas, o culto presencial. O templo está aberto, você pode vir participar, tá bom? Acima de 10 anos e com menos de 70 anos, desde que você não faça parte do grupo de risco. Eu quero lembrar que ninguém está impedido de vir ao templo. Mas é bom que todos tenhamos a consciência, né? Porque o vírus continua circulando. E a gente tem visto aí casos acontecendo bem perto de nós, né? Então não é bom vacilar, não é bom facilitar. Se você tiver que sair, saia de máscara. Saia de máscara. Use álcool em gel. Aqui no templo nós temos o álcool em gel para você. As poltronas estão separadas. Nós estamos cuidando muito bem disso, para que todos participem com segurança, colocando em prática os protocolos de saúde, para que todos se sintam bem e adorem ao Senhor confortavelmente. Então você pode vir ao templo, se você puder, se você quiser, mas lembre-se de que o melhor é que, se você faz parte do grupo de risco ainda, por um pouquinho de tempo, já está, eu creio, a gente tem sempre uma boa esperança, né? Tem fé. Eu creio que logo esse tempo vai passar e nós vamos retomar os cultos com um grupo maior de pessoas. Tá bem? Quero agradecer a você que tem participado financeiramente. Meu irmão, minha irmã, continue participando financeiramente. Tá certo? Mande a sua oferta. Você pode usar o Pix. O Felipe está colocando aí na tela como é que você pode participar agora, também fazendo a sua transferência pelo Pix. Você pode transferir de conta para conta, você pode trazer o seu dízimo aqui no templo, ou se você precisar que algum diácono, algum tesoureiro vá buscar em sua casa, é só você ligar para a gente, usa o WhatsApp, que imediatamente nós vamos levar os envelopes, nós vamos lá buscar o seu recurso e vamos fazer a contabilidade, que é bom que você se lembre que nós temos uma equipe de tesouraria, né? Assim como temos uma contadora. Tudo nosso é organizado, não fique preocupado com isso. Somos homens e mulheres sérios que têm levado o reino de Deus nesses 58 anos de organização aqui no 2º Distrito de Correias, em Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil, com muita seriedade, tá bom? Porque sabemos que os olhos de Deus veem tudo. Sabemos que um dia teremos que dar conta daquilo que fazemos. Por isso, levamos a sério o Evangelho. Desejo a você e o Pai continue com as mãos estendidas sobre a sua casa, a sua família, e que as janelas dos céus se abram sempre para derramar bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Deus te abençoe. Beijo e abraço virtual. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Até lá.